Oi, gente querida, muito bom dia, tudo bem? E aí, você pensando já o que vai fazer para a ceia de Natal? É sempre gostoso, não é? Pensar nisso, algumas pessoas às vezes se estressam. A Rosemary, que escreve pra gente lá dos Estados Unidos, ela está escolhendo um texto bem interessante, que a princípio a gente fica pensando assim, olha, vamos fazer direitinho a coisa. Ouçam com atenção, diz o texto, o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ok. Só que esse texto não fica na questão só da comida, porque ele segue dizendo assim, olha, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e seu suor naquilo que não satisfaz? Nessa época do ano, gente, é muito comum a gente gastar um dinheirinho a mais, não é? Especialmente comprando presente para as outras pessoas. Não tem nada de errado nisso. O problema é que a gente gasta mais às vezes do que precisa. Eu sei que é uma vida, a vida nesse momento é muito agitada, a gente tem às vezes aquele sentimento de sobrecarga, mesmo numa época do ano tão maravilhosa, né? A saúde da gente até pode ser afetada pelo estresse que a gente acaba vivendo. Vem aqui um resfriado, uma doença, enfim. Mas a gente precisa, para não cair nesse problema, pensar exatamente nisso. Comer aquilo que é bom, tá? E ter o cuidado naquilo que a gente gasta, naquilo que é essencial, naquilo que é importante. E daí, se a gente fosse fazer essa pergunta aqui, ó, será que você está gastando naquilo que não é pão e naquilo que não traz satisfação para você? Talvez sim. A resposta da nossa amiga aqui, da Rosemary, é que ela também gasta naquilo que não deveria. Ela comenta que, às vezes, a gente compra alguma coisa, tem uma satisfação momentânea, mas daqui um pouquinho mais já não tem, aquela satisfação foi embora, não é? E ela cita um exemplo, uma vez ela precisava de uma camisa nova para um evento especial e ela acabou comprando não uma, mas 3. Aí quando ela chegou em casa, ela ficou cheia de remorso. Lá na loja ficou satisfeita, mas chegou em casa e ficou cheia de remorso, a satisfação foi embora. Então, ela se repreende por comprar mais do que ela precisa. Mais uma vez, aquele verso bíblico vem na cabeça dela cada vez que ela gasta mais do que deve, né? Porque esse dinheiro gasto com coisas assim acaba não trazendo satisfação verdadeira. Aí ela vai para Deus e diz, Deus me perdoa. Você faz o mesmo? Aí eu já fiz, gente. Deus me perdoa porque eu não precisava, e enfim. E a gente precisa lembrar de que às vezes é necessário permitir que Deus faça parte das nossas decisões, mesmo daquilo que a gente vai comprar, para que a gente tenha sabedoria. Porque a gente não vai saber sempre comprar sozinho, não. É interessante isso, não é? Ela, por exemplo, ela diz que não consegue, ela precisa sim pedir ajuda de Deus. E ela tem uma amiga que se chama Colin, que é uma bênção na vida dela. Todas as semanas elas se ligam, elas falam por telefone e elas oram juntas. E na última vez que elas se falaram, elas comentaram sobre a necessidade de exercer o domínio próprio, né? Esse autocontrole em relação às diferentes coisas da vida, desde o que come, o quanto come, os pensamentos, o que vê, o que não vê, o dinheiro também. E as duas se identificaram com as lutas, cada uma na sua luta desse domínio, né? Desse domínio próprio, e uma encorajando a outra, logicamente, através também de uma oração sincera, né? Além do incentivo. Então, o que é preciso? Que a gente confesse as nossas fraquezas, que a gente fale para Deus sobre o nosso desejo de mudar e pedir ajuda dele. Senhor, eu tenho dificuldade, eu gasto demais do que eu... Ou, Senhor, eu sou muito pão duro, também tem esse lado, né? Durante essa época natalícia, enquanto a gente faz as compras, que a gente possa pensar e convidar Jesus para ir junto conosco e saber que a coisa que mais vai preencher a nossa vida é a presença dele dentro de nós. Então, chame ao Senhor para ir à frente das suas decisões, porque a verdadeira satisfação vai sim encher o seu coração, quando você se associar com o Senhor todos os dias. Você vai ter certeza de que o que você fez é o que era para ser feito. Um ótimo dia! Tchau!